Ok, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo do Domini, nunciavit Maria, et concepit Spiritus Santo. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et in ancilla Domini, fiat mi, secundum verbum tuum. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum calam factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, Et gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, Et digni ficiamur permissionibus Christi. gratia tua quesam Domini mentibus nostri infundi, qui angelo annunciate Christi, fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meo et crucem, ad resurrectionem gloria perducam, Creo de Cristo Domini nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. São José, Rogai por nós. no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A última vez ficamos no terceiro capítulo, estamos no quarto capítulo para dar continuidade. Neste capítulo vamos falar sobre a analogia e comparações que servem para a explicação do mistério. Simplesmente temos terminado. Certo. Continuando já as narrações. A fim de derramar alguma luz no mistério, empregam os padres da igreja e os teólogos numerosíssimas comparações e analogias, quais seguem as mais conhecidas. Narra-se que o apóstolo da Irlanda, São Patrício, como pregasse certa ocasião as tribos desta ilha, ainda pagã, e quisesse explicar a Santíssima Trindade, apanhou de repente no campo em que estava uma folha de trevo. Aqui tendes, falou ele, mostrando as três partes da folha. Aqui tendes uma imagem muito grosseira da Santíssima Trindade. Da mesma forma que vedes aqui uma folha com os três lados distintos, assim também na Santíssima Trindade há um só Deus, porém três pessoas em Deus. B. Foi comparada igualmente a Santíssima Trindade com o Sol, que inclui três coisas: fogo, luz e calor. É muito comum ainda a sua representação nos monumentos sob a forma de triângulo de lados iguais. Estes três lados iguais, constituindo um triângulo só, evocam a igualdade das três pessoas e a unidade da natureza divina. A linha D, entretanto, a comparação mais frisante achamos-la, sem dúvida, na alma humana. Trindade criada no falar de Bossuet, que a Trindade incriada fez, segundo a própria imagem. Temos na alma humana um composto de três faculdades: sensibilidade, inteligência e vontade. Imaginemos um instante que estas três faculdades adquirem cada uma a personalidade. Teremos assim a Trindade na unidade. Uma nota de rodapé aqui está a dizer: nós somos e entendemos o que queremos. Desta maneira são três coisas: ser, conhecer e o querer, que tornam feliz o justo uma só alma quando bem ordenadas, e nessa alma não poderia existir sem ser conhecida, nem ser conhecida sem que fosse querida. Tais comparações serão mais ou menos interessantes, contudo, todas claudicam
não se devem aprofundar muito, parafusar demais. É mistério a Santíssima Trindade, e mistério há de continuar, em que pese a explicação engenhosas, raciocínios sutis ou sábias analogias que o espírito humano possa idear. Pois bem, Ok. Então vimos aí algumas analogias e comparações, né? Que nos ajudam a compreender, ter uma noção, uma ideia daquilo que é mistério, né? Como diz a própria palavra, é um mistério, então está além da compreensão humana. Mas é possível, por alguns meios, alguns sinais, olharmos aquela realidade, né? Então aí vemos algumas analogias, a questão do Sol, né? Que apresenta em três formas, fogo, luz e calor, né? Tem o triângulo, triângulo, retângulo, né? triângulo mesmo. Esqueci. O Triângulo. triângulo. O triângulo que possui três lados iguais, né? Então, o objeto é o mesmo triângulo, mas possui lados iguais. Isto é a mesma natureza divina para as três pessoas. A pessoa são pessoas distintas com a mesma natureza. Pai, Filho e Espírito Santo, natureza divina. Né? E assim vemos mais outras formas. Então, apresenta-se a analogia acho que da água, né? Que apresenta-se na natureza em três estados, né? Sólido, líquido e gasoso. E a natureza é o mesmo. Então, essas analogias nos ajudam a ter uma noção, uma ideia daquilo que é a Santíssima Trindade, né? Mais ou menos isso. Interessante que essas coisas, antes mesmo de ter lido esse livro, já fazia menção sobre em relação a esse tipo de comparação e analogias. É muito. Isso é confortante, né? Para dizer-me que quando nós tentamos fazer, temos tempo de fazer alguma meditação. Não sei, Deus nos dá graça de podermos ver que Ele deixou mesmo a sua marca. Tá? Como um pintor, assim que um pintor escreve, desenha qualquer coisa, sai da sua própria ideia. Deus ao escrever, ao fazer, né? O mundo não também é uma escrita, é uma ideia, né? É imagens. Uma imagem que vem da imagem de Deus. Deus, ao fazer o mundo, parte da sua ideia, é um produto da sua ideia. E sendo produto da sua ideia, ele tem que deixar a impressão sua própria. Quando nós escrevemos alguma coisa, é próprio de nós mesmos que estamos a escrever, está na nossa inteligência. Assim também Deus a escrever o mundo. Daí que nós temos quase três em um em tudo. Eu sempre quase repito sempre isso, não sei porque agora vejo para isso tem uma consolação que é muita gente, até antes de mim já, esse livro é antigo, antes de mim já se pensar, claro que já tem analogia mais forte até, que acabam por nos confortar nesse propósito. Então é isso aí, continuando. Quinto ponto. O mistério da Santíssima Trindade perante a razão. O dogma da Santíssima Trindade é um mistério propriamente dito, e isto na acepção plena e mais estreita do vocábulo, de onde tiramos os dois corolários a seguir. A linha era incapaz a razão, por suas próprias e únicas forças, de descobrir esta verdade. O mistério pode ser conhecido tão somente por quem vê a Deus. Logo, ninguém senão Deus não lhe poderia revelar, porque a ninguém é concedida a visão de Deus na terra. Pessoa alguma nunca viu a Deus, diz São João. É o Filho único que está no céu do Pai. Quem o deu a conhecer? A linha B. A razão impotente para descobrir o mistério, para entender por que ou como estão em Deus três pessoas, sempre consegue provar que não vai nisso nenhum absurdo. Quando afirma que há em Deus três pessoas e uma natureza, não pretende a igreja que três em um sejam o mesmo, nada. Se as palavras natureza e pessoa exprimissem a mesma ideia, então sim haveria contradição. Mas três pessoas entram muito bem na unidade
da substância divina. Tão bem como no homem existem três substâncias, a alma e o corpo, na unidade da pessoa humana. Jair, Certo. Então, aí, falasse daquilo que eu já havia adiantado um pouquinho, né, sobre a questão da nossa razão ser limitada em compreender, né, na sua essência, o mistério da Santíssima Trindade. Mas foi-nos apresentado, né, na pessoa do próprio Jesus Cristo, né, quem é Deus. Então, Jesus Cristo, ao se revelar, a encarnar-se no seio da Virgem Maria, mostrou realmente, né, quem é Deus. E a partir disso conseguimos obter informações, né, daquilo que é o mistério da Santíssima Trindade. Como vimos mais atrás, né, que Jesus Cristo, algumas passagens, principalmente da de São João, que vai falando muito sobre as três pessoas, né? Em que nosso Senhor Jesus vai falar, Deus, Pai, somos um. Então, nesse aspecto, nessa realidade da pessoa de Jesus Cristo, conseguimos encontrar e compreender, né, ter uma ideia daquilo que é o mistério da Santíssima Trindade. Porque se fosse só para depender da nossa inteligência, seria, né, não seria possível alcançar esta realidade. Porque, sendo Deus um ser infinito, não caberia a nossa inteligência limitada, né, nossa compreensão limitada. Porque somos seres limitados, né? Então é esse ponto que ele vai falando sobre a linha A. Na linha B, eu penso que ele vai fazendo um paralelo com aquilo que a igreja ensina, mas pode desenvolver mais esse aspecto da linha B. também só ressaltar um pouco na linha A. E, vejamos, nós seres humanos, a maioria das coisas, ou quase tudo mesmo, não, quase tudo, nós aprendemos do efeito para a causa. Poucas coisas aprendemos da causa por efeito. Certo, né? Para sabermos que os nossos pais, o que estamos em nossa casa, é do efeito da causa. Nós já encontramos nossos pais, já sei que nos cuidaram e tudo mais. E para Deus também, assim, e vemos que conhecer do efeito da causa é muito difícil, né? Descobrir todas as propriedades, receber todas as informações convenientes. Olha, se as coisas mais simples, queimaduras e tudo mais, se nós soubéssemos dar causas de muitas coisas, ou pela experiência, nós poderíamos ter muito tempo para descobrir muitas causas por meio do efeito, né? Se assim nós chegamos em casa e encontramos toda ela bem queimada, sabemos que vem do fogo, mas para além do fogo temos que saber como é que o fogo veio a parar aí. Então, pela experiência nós sabemos, ou pela eletricidade, ou porque alguém provocou e tudo do gênero. Isto tudo nós temos uma informação automática, onde aparece já de primeira instantaneamente essas informações. Porque nós temos conhecimento, nós temos experiência, temos experiência dessas realidades. Se não os tivéssemos, o que iria de acontecer? Nós poderíamos nos dar o caso de saber o que aconteceu e levaria muito, muito tempo. Assim como surgem muitos mistérios de mortes e tudo mais, vão se investigando, leva muito tempo. Olha, para essas coisas da Terra nós levamos assim tanto tempo. Então imagina Deus em si mesmo. Conhecer Deus em si mesmo. Isso é muito mais difícil. Por quê? Porque são muitas propriedades das coisas que existem na natureza que até não está diretamente relacionado com. Não está relacionado, não está tão impresso ou não nos dá assim uma clara evidência da Santíssima Trindade, que acabaria a nos levar em outras conclusões ou desistimos da pesquisa. Mas para tal, Deus sabendo da nossa fraqueza, da nossa limitação, o que fez? Nos revelou. Daí que tem por essa propriedade de falar isso. A pessoa alguma nunca viu a Deus. Por quê? O ver vem da evidência. Aquele que vê mata toda a prova. Não vou provar alguma coisa que eu estou a ver. Então, diz que o Filho único está no seio do Pai. Ele faz estar no seio do Pai por quê? Porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esta
A pessoa da segunda pessoa da sentença de Lodi nunca deixou de estar no seio do pai. Não é porque tem que se partir, não. A realidade é que estava aqui na terra e também tem a mesma propriedade no céu, como segunda pessoa, por causa da divindade que eles têm única, por causa da natureza que eles têm única. Então, ele está no céu do Pai, é que está no céu do Pai, que deu a conhecer, que nos deu a conhecer a nós mesmos, para nos facilitar o trabalho que nós não poderíamos tratar, certo? Agora, aqui quanto à linha B, a razão e o potente para descobrir o mistério, para entender por que ou então que Deus três consegue provar que não vai nisso nenhum absurdo. Quando afirma que há em Deus três pessoas e uma natureza, é isso que estava a tratar, né? Então, são termos diferentes para apresentar em realidade diferentes. Uma coisa estamos a falar da natureza, outra coisa estamos a falar de pessoas. Nós já definimos pessoas e já definimos natureza. Então, a natureza é aquele que parte de origem. Pessoas que são substâncias individuais de natureza racional. Então, todas as substâncias individuais de natureza racional nós chamamos de pessoa, os anjos, nós e Deus. Então, essas pessoas em si mesmo é distinto por sua própria natureza. Assim, eu tenho uma natureza propriamente, a minha natureza é humana, a natureza de Deus não é humana. Mas a natureza de Jesus Cristo, a segunda pessoa, é humana. E isso não é absurdo porque também. Porque substância é aquilo que não pode se dividir, é aquele que é necessário, como posso dizer, aquilo que sem ele, nós conseguimos ver a substância, é que aquilo que sem ela não poderia ser. Então, sem a minha alma e o meu corpo, eu não poderia ser uma pessoa. Por quê? Porque a meu ser é uma natureza composta, tanto de alma e do corpo. Se a ausência da alma nós chamamos morte, então é uma pessoa com substâncias incompletas uma com a outra. A alma é uma substância incompleta e o corpo é uma substância incompleta. Elas se tornam ser humano quando estão juntas. Então perguntar, mas se elas estão no céu, então aquelas pessoas que estão no céu são seres incompletos. As almas são incompletas. Serão completas depois da ressurreição. Da ressurreição dos corpos, no fim dos tempos. Daí também, essa unidade vem nos provar também que as substâncias uma substância pode coexistir com as outras, na mesma natureza. Por quê? Porque nós somos exemplos disso. E Deus, muito bem na sua inteligência, deixou-nos esse respaldo para facilitar o nosso entendimento. É isso aí. Conclusão prática. Primeiro, o melhor estudo que, porventura, façamos do mistério da Santíssima Trindade é meditarmos nos benefícios que recebemos das três pessoas divinas. Segundo, seja a manifestação do nosso reconhecimento, o sinal da cruz que faremos com todo respeito e máxima piedade, repetindo com fervor esta pequena oração. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Leituras. Na primeira leitura de Nosso Senhor, né, no São Mateus capítulo 3, no segundo capítulo 1 e no capítulo 14 de São João, fazem referência disso. Em terceiro, certa ocasião, Santo Agostinho, cujo engenho possante se liberava, não raro, nas maiores alturas, estava passeando à beira-mar. Essa aqui já é conhecida, todo mundo fala sobre essa história de Santo Agostinho. À beira-mar,
que irá penetrar nas profundezas do mistério. Enviou-lhe Deus um anjo que o desenganasse, que lhe recordasse a impotência radical, a fraqueza ingênita. O anjo, disfarçado sob as aparências de um menino, tirava a água do oceano como com uma concha e derramava numa conchinha com vinha, espero que seja isso, ou que seja num buraco, que ele mesmo fizera na areia. Que está fazendo aí, meu menino? Indagou o Santo Agostinho. Eu quero trazer a esta cova toda a água do mar. Ora, menino, não podes não, disse Santo Agostinho. Não estás vendo que a cova é muito pequena e o mar muito grande? Sim, senhor, voltou dizendo a criança, mas o senhor precisa saber que é mais difícil ainda fazer entrar no seu espírito o mistério da Santíssima Trindade. Considerações finais sobre esse ponto, Jair. Ok, ok. Então vimos ah, as conclusões práticas. Primeiro vai apresentando aquilo que são o nosso reconhecimento de benefícios que recebemos da Santíssima Trindade, né? Dom da vida, os bens materiais, a Igreja Católica, por termos feito católico. Então, todos esses benefícios que eh, recebemos da parte de Deus, né? É conveniente estamos sempre a recordar, a lembrar, para que possamos realmente viver na doação a Cristo, né? Por meio do conhecimento daquilo que são os benefícios de Deus para conosco. E assim lembramos daquilo que é a ação da Trindade para conosco. Além de seus benefícios, né? O ato de fazermos sempre o sinal da cruz, vai reconhecendo essa aproximação que temos com a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo sempre o sinal da cruz, por isso a igreja sempre recomenda o levantar antes de dormir, ao comer, ao sair, né? Que o sinal da cruz esteja sempre presente em todos os atos da nossa vida. Tanto o sinal da cruz como glória, né? Que vai assim concluindo ou fechando alguma oração, recomenda-se também sempre, né? Demos glória, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Reconhecendo sempre para todos os séculos, né? Então, assim, estamos a viver essa união com o mistério da Santíssima Trindade, na medida em que nós estejamos sempre constantes nos nossos atos para com a Trindade, né, da cruz, orações. E por fim, ele vai dando exemplo, aquele que é um exemplo muito conhecido, que todo mundo partilha, como disseste, sobre o que aconteceu com Santo Agostinho, né? Em que Santo Agostinho procurava compreender, 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 mas depois apareceu, né, como veio a visão, ou apareceu um anjo, que lhe deu a compreender que, por mais que ele tente, a nossa razão, a nossa inteligência é limitada, né, para aquilo que é a grandeza do mistério da Santíssima Trindade. Então, com fé cremos, né, com a razão temos alguma ideia daquilo que é a mistério da Santíssima Trindade, como vimos ao longo desse capítulo, né, por analogia, comparações, passagens bíblicas, e tantos outros itens, conseguimos ter uma ideia daquilo que é a mistério da Santíssima Trindade. Então, e depois ele vai dando algumas recomendações, né, a leitura do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, né, lembramos no batismo, vai estando presente, né, as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, que aparece como voz nos céus, o Filho que é batizado e o Espírito Santo que aparece em forma de pomba. Então, ao meditarmos o batismo do Senhor, vamos procurar, vamos, né, reviver
essa realidade do mistério da Santíssima Trindade. É isso. Hum, foi bom tratarmos desse assunto porque é bom sabermos que a vida cristã, a vida da igreja, tudo se resume à Santíssima Trindade, tudo se resume à vida da Trindade. Por mais que nós temos a rotina mais envolvida à vida de Jesus, porque é que nos salvou, e nos dedicamos a maior devoção a Ele, mas o núcleo da doutrina e da nossa vida é a Santíssima Trindade. Se nada cruz nos prova isso, Jesus Cristo veio para nos provar e nos revelar tal coisa. Jesus Cristo não veio para nos dar pão, veio para nos alimentar a nossa alma, a nossa inteligência, para que nós possamos compreendermos o que o que devemos viver, ou para onde nós viemos e para onde nós temos de ir. Porque essas são questões naturais da filosofia humana. De onde nós viemos, para onde nós vamos. Quem me fez, por que me fez, e por que eu tenho que morrer, e por que eu tenho que nascer se eu não pedi para vir à Terra, por que me fizeram, e qual é o propósito de eu fazer aqui, viver, o que eu ganho vivendo. Então são questões que pessoas que pelo menos param para pensar, procuram esse propósito, ou tentam procurar essas respostas. E há uns que não procuram essas respostas ou não tentam se indagar, mas o corpo em si, a alma em si, tende a lhe arrastar a esse tipo de comportamento. Por quê? Porque nós sempre vamos buscar um bem, e o bem acabam por serem muitas das vezes disfarçadas por desordem, e é que chamamos de mal, mal moral, uma desordem entre os bens, entre a hierarquia dos bens. Então Deus sendo o bem máximo, é o bem maior que nós queremos e temos que buscar acima de tudo. Então Jesus Cristo nos revelou, facilitou-nos o trabalho, os pagãos não tiveram essa oportunidade. Muitos deles até a tratar só sobre a existência de Deus já tiveram dificuldade, cometeram alguns erros, não tanto de princípio, mas de substância, né? A de substância é por falta de revelação, somente de Aristóteles e Platão, que falaram, também Sócrates, falaram sobre a existência de Deus, já falamos acima, mas eles não tocaram na Santíssima Trindade em nenhuma circunstância. Então, pronto, a igreja, os santos da igreja falaram rápido, falaram simplesmente porque tiveram uma revelação. Então a revelação facilitou-nos o entendimento da razão e conseguimos, por meio da meditação, tornar mais razoável, mais fácil aceitarmos este mistério porque está acima da nossa razão. E também faz menção, né, os agradecimentos que nós temos, né, é reconhecimento à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda a realidade da igreja é isto, toda a doutrina religiosa resume-se a isto, tudo que nós fizemos se resume a isto, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, como você disseste muito bem, agradecendo, né? Devemos ser gratos por tudo quanto a Santíssima Trindade nos deu, na pessoa do Filho, na execução do Espírito Santo, na bondade do Pai. E agradecer, pelo menos eu agradeço, pelo menos porque quem me trouxe à Igreja Católica é minha mãe, é quem que semeou a doutrina católica na família, por causa dos pais dela, que era um catequista antigamente, ajudava o colono. E foi benéfico, isso deixou para nós, e ela traz isso também meus pais, meus irmãos, todos. Aqui estamos, né? Também a Legião de Maria, que fortificou, grande peso na minha vida. Agora temos, né? Nós da Legião de Maria temos já os encontros com outros pessoal, os consagrados e não só. E outros grupos que já vamos deparar na escola, no serviço, então dos encontros, mas tudo isso veio do núcleo mesmo, né? Dos nossos pais que nos trazeram, ou dos nossos amigos que nos despertaram o grande interesse de Deus. E a isso nós temos que ser muito gratos. E
Também queria, Amém. queria dizer que foi bom falar sobre a Santíssima Trindade. Não quero mais tocar sobre isso, que o Santo Agostinho é uma história que todo mundo já conta. E também já falei assim, uma coisa semelhante do que foi dito que aconteceu com Santo Agostinho, né? Isso é muito complicado, você tentar buscar a história do efeito para a causa, né? Deus é a causa de tudo, então se ele não nos, o que ele puder nos revelar, nos revela. Só o que nos revela já é pesado para nós. Então, imaginamos só com o uso da razão. Tem como é tolice. É uma grande presunção, sabendo da coisa que você não é capaz de fazer e tentar ir fazer. É como fosse dizer, vou tentar arrastar um prédio de um lugar para outro sozinho. Você não vai arrastar, é coisas impossíveis. E tentar fazer isso é tolice. Quem tiver a fazer isso, te perguntar, tá a fazer que estou empurrar um prédio de Nem com espaço muita para. gente. Tem com muita gente. É, Existe coisas que tem que saber que é mesmo impossível. Mas a coisa que não é impossível é só tolice humana, né? Quer fazer coisas que não convém. Sabendo que não é como possível, então também muita o tentar dele já é que não convém, mas tenta, né? Nossa tolice e também nossa ingratidão. Nossa ingratidão também para com Deus é totalmente desproporcional. Mas é grande, grande, já é grande. grande, mas como a nossa natureza, como a nossa natureza já facilita para poder trairmos o Senhor, então só temos que ao menos agradecer sempre todos os dias. Todos os dias agradecer a Deus, mais a dificuldade, por mais que estejamos em estado de pecados ou não em pecados, devemos estar sempre gratos a Deus por Ele ter nos feito. Isso será grande devoção pessoal, né? Ser grato uma Deus. Isso também é conveniente, é por justiça até, por vida de justiça. Cultuar a Deus todos os dias. Qualquer forma, como a oração, como a leitura, qualquer coisa do gênero, levar nossa alma, né? Mas não ficar assim tipo, não, né? Ficar um dia sem levar a alma a Deus. Todos os dias ele nos dá bem, então todos os dias também nós temos que retribuir alguma coisa por justiça. Depois que tiramos o domingo como dia do Senhor, mas todos os dias ele nos dá a graça, não nos dá só no domingo. Né? Conveniente todos os dias agradecemos a Santíssima Trindade por esses benefícios. Pois bem, o próximo encontro nós vamos falar sobre as obras de Deus. Depois vamos falar dos anjos, vamos falar sobre o quê? Falar a criação, o dogma, os adversários, as provas, a escritura, a tradição e a razão, que fala sobre o dogma da criação, os pontos essenciais. Sabendo que vamos falar da criação, que o mundo não é eterno, que é um criador, que Deus era o livre. Deus era livre de criar o mundo, o fim da criação, a glória excêntrica do Criador, a felicidade das criaturas. Sabendo assim, desse modo assim bem simples, facilita, né, saber os propósitos, as razões da nossa existência. Então vamos falar da nossa existência até aqui, né? Qual o fim da criação, qual é o nosso fim, a glória de Deus e a nossa felicidade, só isso mesmo é suficiente. E depois vamos falar dos anjos, a existência dos anjos, os erros, os saduceus, os ateus, os anjos perante a existência dos anjos, as provas dos anjos, quanto à Sagrada Escritura, quanto à tradição, quanto à razão. Vamos tocar nesse ponto dos anjos. Vamos falar da natureza dos anjos, os nomes de hierarquia dos anjos. Aí quem não sabe de angiologia tem que ver já, aproveitar já essa oportunidade de quando nós estivermos a tocar saber um pouquinho da angiologia. O estado original dos anjos, os anjos custódios, os maus anjos e demônios, né? Prova nos anjos, no estado original dos anjos, vamos falar sobre a prova, a queda dos maus anjos. Os anjos custódios vamos falar da existência, o papel, da nossa obrigação para com eles, os anjos da guarda. E no sexto vamos falar dos maus anjos, os demônios, né? A existência dos demônios, as ocupações deles, né? Qual é o trabalho do demônio? Se ocupa em quem tentar, e que é obsessão e possessão. Até fala-se pouco de obsessão, vamos saber mais um pouco também, nunca não teve assim tanto conhecimento sobre isso.
de obsessão, vai ser a oportunidade de começar a ter a brecha e a oportunidade de estudar mais. Bem, é isso aí, Jaime. Fechamos, né? Sim, sim, sim. Já. Vamos Eu sei que aproveitar. fechamos. Vamos já aproveitar, fazer a oração. Eu queria que rezasse e depois talvez você feche a sala. Ok, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Glorioso São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, salve Maria, bro. Estamos juntos. Salve Maria. Até a próxima semana. Vamos lá ver, fechar, ocultar, não sei o que lá mais, blá 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 blá. Partilha, tirando a partilha. Já tá gravado. Esse é o que então mais. Aqui já tá compartilhado, eu quero descompartilhar. De tanto de ficar muito tempo, já desaprendi até, pra você ver. Desaprendi, man. Só muito tem que fazer como agora. Mas também tô acostumado que acaba até no fim. Ah, mostrar a reunião. Vamos lá ver. Ah, tá aqui. Valeu. Ó. É encerrar. Encerrar para todos.